Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema 5 argumentos contra a existência de Deus. É importante lembrar que cada religião define seu Deus de maneira distinta, tornando irrelevante afirmar que os argumentos aqui apresentados não se aplicam à verdadeira divindade. Com milhares de deuses catalogados e a possibilidade infinita de concepções divinas, os argumentos discutidos serão válidos para qualquer divindade que compartilhe dos atributos considerados na argumentação. Assim, estabeleceremos a divindade padrão como sendo o típico Deus pessoal do teísmo, criador do universo e caracterizado pelos seguintes atributos: perfeito, onipotente, onipresente, onisciente, bondoso, justo, imutável, veraz, eterno, único, santo e imaterial. 1. O problema da onipotência. O conceito de onipotência é uma qualidade peculiar frequentemente atribuída às divindades supremas. Em nossa experiência cotidiana, lidamos apenas com poderes finitos, que são facilmente concebíveis e mensuráveis. Podem ser somados, subtraídos e anulados. Contudo, ao considerarmos a potência infinita e absoluta, essa questão se torna irremediavelmente absurda e contraditória. Deus, mesmo desejando, não poderia limitar-se em algo sem, ao mesmo tempo, renunciar à sua onipotência, o que o faria deixar de ser Deus. Por exemplo, um Deus dotado de poder infinito poderia criar algo indestrutível? Não, pois a própria definição de onipotência nega a indestrutibilidade de qualquer coisa, já que poder tudo inclui poder destruir tudo. No entanto, ser onipotente também significa poder criar tudo, inclusive coisas indestrutíveis. Isso leva a uma contradição evidente. Portanto, a criação de algo indestrutível não seria propriamente uma criação, mas sim uma renúncia ao poder de destruir esse algo, ou seja, uma abdicação da própria onipotência. Deus poderia criar uma pedra tão grande que nem ele mesmo pudesse mover? Não. Ele apenas poderia criar a pedra e então, por escolha própria, abdicar do poder de movê-la. Isso nos leva a concluir que a existência de uma entidade verdadeiramente onipotente é logicamente impossível, pois a ideia se contradiz a si mesma. Parece que atributos como onipotência foram idealizados não necessariamente para serem internamente coerentes ou lógicos. Provavelmente foram atribuídos a Deus pelo seu valor estético, subjetivo e poético, e pela forte influência emocional que exercem sobre nós, evocando um sentimento de reverência e admiração. Logicamente, o ideal puro de potência da vontade, atribuído a Deus, não corresponde à realidade, sendo apenas uma abstração, um devaneio da imaginação humana. Portanto, não surpreende que dentro desse idealismo poético, possamos encontrar contradições conceituais como essa. 2. O problema do livre-arbítrio e da onisciência. É comum considerarmos Deus como onisciente e, ao mesmo tempo, acreditarmos que temos livre-arbítrio. No entanto, surge uma dificuldade. Como Deus pode saber tudo e, ainda assim, ignorar nosso destino para preservar o livre-arbítrio? Se Deus é verdadeiramente onisciente, então não há mistérios para Ele. Ele sabe tudo sem exceção. Isso significa que Ele conhece antecipadamente o futuro de cada pessoa, incluindo seus momentos de felicidade, sofrimento, desejos, medos e detalhes triviais. Assim, no momento da criação, Deus já teria conhecido de antemão o destino de cada indivíduo. Se nosso destino já estava fixado na mente de Deus antes mesmo de sermos criados, então é lógico concluir que nossa liberdade de escolha é impossível, pois tudo já estava predestinado. Portanto, a coexistência entre o livre-arbítrio humano e a onisciência divina parece impossível, pois são conceitos que se contradizem mutuamente. Uma possível solução para este dilema seria sugerir que Deus,
por vontade própria, escolheu não conhecer o destino dos seres humanos para preservar seu livre-arbítrio sagrado. Poderíamos imaginar que isso ocorre porque seria entediante para ele saber o desfecho de cada indivíduo, como se assistisse a uma peça teatral da qual ele é o autor, optando então por esquecer o roteiro de cada um, criando assim um suspense. No entanto, mesmo se Deus não conhecesse nosso destino, isso não garantiria verdadeiramente o livre-arbítrio. Para que a liberdade humana fosse genuína, no momento da criação, Deus teria que criar seres cujos destinos não apenas fossem desconhecidos para ele, mas literalmente imprevisíveis, mesmo que ele quisesse prever. Qualquer forma de previsibilidade implicaria predestinação. O impasse reside no fato de que, se Deus é a autoridade suprema, não está sujeito a regras. Ele poderia escolher não prever a vida dos humanos, mas não poderia se proibir de fazê-lo. Se desejasse, poderia prever nossas vidas como o roteiro de um filme, pois sua vontade é ilimitada. Por outro lado, se ele não pudesse prever, então não seria onipotente e, consequentemente, não seria Deus. Portanto, diante do conflito entre a existência de um Deus onisciente e a liberdade humana, Mikhail Bakunin argumentou corretamente que a existência de Deus necessariamente implicaria na escravidão de tudo que está sob ele. Se Deus existisse, a única maneira de ele servir verdadeiramente à liberdade humana seria deixar de existir. 3. O problema da criação. Os seres humanos são imperfeitos, sujeitos a falhas, limitações e necessidades constantes. Em nossa busca por alcançar um estado ideal, enfrentamos adversidades diárias, buscamos sustento, proteção e cuidamos de nossa saúde. À medida que nos aproximamos desse ideal, nossa lista de objetivos diminui, pois desejamos mudar menos quando estamos satisfeitos. Por exemplo, alguém feliz em uma sociedade justa e pacífica, com saúde perfeita, realizando atividades que ama e com uma família próspera, não sente a necessidade de mudanças significativas. Quando imaginamos a perfeição absoluta, que é Deus, é difícil conceber motivos para ele buscar algum objetivo. Deus não precisa assegurar sua própria existência, pois é indestrutível e eterno. Não possui imperfeições a serem corrigidas, limitações a serem superadas, nem depende de algo externo para ser completo, pois é autossuficiente e perfeito em todos os sentidos. Não há como melhorá-lo, pois ele é o máximo, a perfeição infinita. O problema surge porque o que nos impulsiona à ação é a diferença entre o que somos e o que queremos ser. Nossa vontade é sempre direcionada ao que nos falta. Em contrapartida, a perfeição de Deus torna qualquer desejo de ação desnecessário e estático. Um ser perfeito não teria motivos para fazer algo além de existir. Então surge a pergunta: por que Deus criou o mundo e os seres humanos? O que poderia levar a perfeição eterna e infinita a sair de seu estado perfeito e criar um universo imperfeito com seres humanos também imperfeitos? Se antes da criação não havia nada além de Deus em sua perfeição, não havia motivos externos para qualquer ação, parece contraditório que um ser imutável e perfeito de repente desenvolvesse a vontade de criar. Não há uma razão lógica evidente que explique a criação segundo a visão teológica tradicional. Alguns sugerem que Deus criou por tédio, solidão ou como uma forma de entretenimento. No entanto, a criação permanece um mistério, porque envolve uma contradição fundamental. Nenhum filósofo ou teólogo conseguiu explicar satisfatoriamente por que um Deus perfeito teria motivos para criar um mundo material tão imperfeito em comparação com sua perfeição espiritual. 4. O problema da imperfeição, da bondade e do livre-arbítrio. O homem é de fato um ser complexo e sofisticado, porém imperfeito. É inegável que possuímos diversas limitações. A perfeição pertence exclusivamente a Deus, que por definição é completamente livre.
pois sua perfeita onipotência significa que nada pode impedir sua vontade. Se Deus fosse incapaz de realizar algo, não seria perfeitamente livre, pois haveria uma restrição em suas ações. Dado que o homem não é onipotente como Deus, sendo muito inferior, nosso livre-arbítrio é bastante limitado, pois somos moldados pelas imperfeições que possuímos. Em outras palavras, somos livres dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Na visão teísta, o livre-arbítrio humano é fundamental para que não sejamos apenas marionetes nas mãos de Deus. No entanto, devemos admitir que, devido à nossa inferioridade em relação a Deus, fomos criados de forma manipulada e determinada por Ele, o que implica limitações e falta de liberdade, algo que Deus, sendo onisciente, sabia ao nos criar. Assim, Deus não poderia nos criar completamente livres, pois isso implicaria em criar seres que só Ele, como um ser onipotente, poderia ser. Isso nos leva a um dilema. Se Deus é bondoso e nos criou como seres impotentes e limitados em muitos aspectos, por que Ele permitiu que tivéssemos a capacidade de escolher o mal? Por que não nos deu apenas a capacidade de escolher entre diferentes caminhos bons, excluindo qualquer possibilidade de escolher o mal? O argumento do livre-arbítrio só faz sentido se o homem fosse verdadeiramente livre. No entanto, mostramos que isso não é possível, além de não ser o caso. Portanto, chegamos à conclusão de que Deus criou o homem com a capacidade de escolher o mal porque deliberadamente quis assim. Isso contradiz diretamente um dos atributos divinos, que é a bondade. Um Deus que cria seres limitados e então permite que escolham o mal, não pode ser considerado verdadeiramente bom. 5. O problema das múltiplas religiões e da evolução da figura divina. Cada fé, ou pessoa crente em um conceito particular de Deus, interpreta de maneira diferente a origem do universo, a essência humana, o propósito da vida, os atributos divinos, os princípios éticos superiores e as verdades universais, entre outros aspectos. Muitas dessas visões divergem em aspectos tão fundamentais que é impossível conciliá-las para encontrar um denominador comum, uma base compartilhada, exceto pelo fato de todas elas serem fundamentadas na fé. Desde tempos antigos, inúmeras religiões, deuses e crenças surgiram e desapareceram. Diversos tipos de divindades foram concebidos para explicar o mundo e justificar normas e valores. No entanto, à medida que o conhecimento avança e as necessidades mudam, essas divindades, sendo estáticas, se tornam obsoletas e incapazes de responder às novas questões emergentes. Diante disso, ou são adaptadas para refletir novos conhecimentos e necessidades, ou são descartadas como falsas divindades. Um exemplo claro disso é como o Deus do Antigo Testamento da Bíblia reflete o contexto cultural dos antigos hebreus. Muitas crenças tidas como verdades divinas na Bíblia hoje são vistas como mitos ultrapassados. Ao longo da história, diversas outras religiões, deuses e crenças foram abandonados gradualmente ou reformulados para se adequar aos tempos. Ninguém, por exemplo, venera Zeus atualmente, embora tenha sido um deus respeitado em civilizações passadas. Não há razão para considerar nosso caso diferente. A variedade impressionante de concepções de Deus, de religiões e crenças distintas, tanto atuais quanto extintas, é evidência forte de que as verdades divinas não possuem um fundamento transcendental único. Parece claro que, se Deus fosse algo externo e não interno, subjetivo, nosso conceito de divindade seria universal entre todos os povos familiarizados com o método científico, já que a lógica e o conhecimento derivado da experiência são universais. Por que então o conceito de Deus varia tanto? Tudo indica que Deus é um conceito subjetivo formado pela necessidade humana de encontrar explicações para as grandes questões da existência. Esse conceito
é moldado pelos conhecimentos disponíveis e reflete as características culturais de quem o cria. Assim, os milhares de deuses criados pela humanidade não parecem incorporar uma essência divina constante e única, mas sim refletir o desenvolvimento cultural, os anseios e as necessidades específicas das sociedades que os adoravam. Como observado por Mencken, onde estão os deuses que caíram em desuso? Eles eram adorados como divindades poderosas, mas hoje são vistos como mitos esquecidos. Atualmente, há uma quantidade quase inimaginável de divindades, cada uma sendo considerada única e verdadeira por seus seguidores, mas apenas dentro de suas respectivas culturas. Essa situação levanta questões absurdas que sugerem que os deuses são criações humanas, o que não apenas simplifica a questão, mas também evidencia o papel essencialmente social das religiões, que servem como um cimento social e um guia moral que preenche as lacunas explicativas de cada época. Além disso, com o avanço da ciência, muitas explicações religiosas sobre a realidade foram descartadas à medida que novos conhecimentos surgiram. Hoje, embora permaneçam muitas incógnitas, não há razão para presumir que as religiões estejam corretas em suas interpretações, considerando seu histórico com outras áreas do conhecimento. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do pensamento, debatendo a existência, a busca do conhecimento é a nossa resistência. Resistência! A nossa resistência, sim.